Evangelho é o poder de Deus para a salvação de vidas. Receba o Senhor Jesus em seu coração e tenha a vida eterna. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Estamos aqui em mais um programa Vida em Abundância, quando Missões Estaduais para tratar temas que são abordados ao longo do mês, temas que são relevantes e que, de alguma forma, têm uma ponte com essa vida em abundância que só Jesus pode dar. A palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. E é preciso que creiamos nisso. Eu tenho até diante de mim aqui um texto, um artigo dizendo que crer é bom. Então ele diz que se é verdade, mesmo com a experiência pessoal, que é difícil crer, porque são muitas as perguntas a que a incredulidade não responde, é mais difícil não crer. Ele começa o artigo desta forma. E Provérbios, capítulo 2, versículo 20, diz: portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. E aqui estamos nós, então, diante desta oportunidade que Deus nos dá de tratarmos o tema vida em abundância, hoje especificamente, falando de um tema que será discutido no dia 18 de maio, embora esse seja o mês da família, nós estamos também tratando sobre a exploração, o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E para isso eu tenho duas convidadas que vão estar falando conosco, participando do programa de hoje, mas eu quero, antes de chamá-las a essa saudação inicial, eu quero dizer também que a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro hoje, amanhece com uma notícia que mexe com todos nós, e vocês vão entender também, de alguma forma, por que nós estamos ligados à notícia desse confronto que hoje no Jacarezinho, que houve no dia de ontem, em que muitas pessoas perderam a sua vida, muitas famílias estão enlutadas hoje, e nós estamos aqui independente da discussão das questões que envolveram toda essa operação. Nós estamos aqui falando das vidas, das famílias, estamos aqui falando de pessoas, inclusive do policial e das pessoas da comunidade, daqueles que estavam envolvidos ou que não estavam envolvidos. Nós estamos falando de vida. E o Senhor Jesus nos veio dar essa vida em abundância, e a igreja precisa estar inserida nesse contexto de pregar o Evangelho para que as pessoas possam conhecer Jesus como caminho, verdade e vida. Então, hoje eu convidei para estar conosco, para tratarmos o tema de exploração sexual infantil, a irmã Kátia Gomes, que trabalha conosco, ela é missionária de missões estaduais, também trabalha na coordenação do PEV, que é uma instituição parceira nossa, elas vão falar sobre isso. Eu quero pedir primeiro, Kátia, que você dê uma saudação aos nossos queridos, nessa noite que nós estamos aqui no programa, que você possa deixar uma saudação para o povo que está conosco aqui. Boa noite, pastor Daniel, boa noite, Cláudia, boa noite a todos que nos ouvem. É com muita alegria que nós estamos aqui falando sobre esse tema tão importante, tão atual, principalmente nesse contexto social que nós estamos vivendo. Eu me sinto muito honrada, viu? Quero agradecer o convite, pastor Daniel, Cláudia, e que Deus continue nos abençoando e possamos entender e nos aprofundar cada vez mais nessa expressão, vida abundante em Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Kátia. Daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco mais sobre o tema. Também está conosco a educadora Cláudia Romão, que também trabalha na coordenação lá do PEB e também vai estar nos falando sobre o programa. A Cláudia, inclusive, ela vai estar orando também por essa comunidade, por essas comunidades do confronto, porque existem 2 projetos missionários dessa parceria, que nós temos 2 projetos atuando lá, e ela vai poder falar um pouquinho para a gente sobre isso e orar, Cláudia. Então, dá uma saudação aos nossos irmãos e faça uma oração, por favor, sobre esse tema. Olá, bom estar aqui com vocês.
Kátia, muito bom estar contigo, não só trabalhar com você, mas estar compartilhando esse momento aqui com você, pastor Daniel. Também agradeço pelo convite. É muito bom falar para as igrejas do nosso estado, né? E eu sou da Igreja Batista Esperança, uma igreja em Nova Iguaçu. Mando aqui um abraço para o meu pastor Deilson, pessoa que me apoia integralmente nesses ministérios em que estou envolvida. E poder orar pelo Jacarezinho é também orar por 2 dos nossos projetos que estão lá, o projeto Monte Gerizim e o projeto Filadélfia, pelas crianças, pelas famílias, pelos pastores, pelas pessoas que estão naquela comunidade. E eu peço a todo o povo, né, que está nos ouvindo, o povo de Deus, que esteja, eu acredito que as pessoas já estão intercedendo para que essa violência ela não se estenda, mas que a graça, a vida abundante do Senhor alcance essas comunidades. Vamos orar, então, pedindo ao Senhor direção para esse programa e também misericórdia para tantas atrocidades que a gente vem acompanhando e que tem acontecido, né? Não importa a vida de quem, mas que tem interrompido vidas humanas. Oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, esse nome que é sobre todo nome, eu clamo a Ti, Senhor, por nossas vidas, eu clamo a Ti, Senhor, por esse programa, eu clamo a Ti pelo alcance desse programa. Senhor, muito obrigada pela vida do pastor Daniel, pelos projetos que o Senhor tem colocado em seu coração, muito obrigada pela vida da Kátia e todas as demais pessoas envolvidas na realização desse programa, Senhor. Muito obrigada, Pai. Deus, e em nome de Jesus, também queremos suplicar ao Senhor por todas as famílias que estão de luto, Senhor, por conta desse conflito, desse confronto que houve lá no Jacarezinho, Senhor. É uma comunidade que já tem enfrentado tantos desafios, Senhor. Deus, em nome de Jesus, traga o seu consolo, pacifica com a tua presença aquele local. Usa os teus servos que estão lá dentro, Senhor, como instrumentos teus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem dado refrigério e tem mostrado a tua mão poderosa, impedindo que um mal maior aconteça. Mas, Deus, clamamos novamente pelas famílias, Pai, que perderam entes queridos, não importa quem são essas pessoas. Não queremos levantar bandeira de nenhuma força, de nenhuma ideologia. Queremos apenas clamar pelo ser humano, Senhor, porque o Senhor ama cada um deles. Deus, tem misericórdia, Pai, e continua usando os nossos projetos missionários que estão naquele lugar. E essas crianças que são atendidas por esses projetos, e essas famílias que são atendidas por esses projetos, elas possam ter um futuro diferente do presente que hoje nós vemos nas reportagens das TVs. Deus, muito obrigada, porque a tua mão também está naquele local. Em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos todas essas coisas. Amém. 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 Bom, como falamos no início, nós estamos aqui no programa Vida em Abundância. Você que nos acompanha, você que participa dos programas de missões estaduais, sabe que nós temos, todo mês, nós temos um programa que tratamos um tema que está sendo abordado, né, como principal do mês. Esse mês sempre falamos de família, mas no meado do mês de maio, existe, então, um tema que eu julgo ser relevante para que venhamos a discutir. Por isso eu convidei, então, a Cláudia e a Kátia que estivessem aqui, para que possamos falar daquilo que Deus está fazendo através da igreja. Eu quero começar aqui, irmãs, falando dentro daquilo que a gente tratou previamente, né, de que forma que a gente pode abordar essa temática. Eu começo dizendo o seguinte: Jesus é o nosso maior exemplo de cumprimento da vontade do Pai. E nosso maior desafio como discípulos de Jesus é superar a nossa humanidade, né? Superar a nós mesmos, no que se refere a temas que causam ojeriza, que provocam ira. E a Bíblia diz para não pecarmos, né? Podemos ter o sentimento, mas que não venhamos a pecar. E nós estamos no mês de maio que tem como destaque a família, já disse, mas em 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso da Exploração Sexual e contra crianças e adolescentes, né? Bom, as irmãs
tem trabalhado muito diretamente com essa questão. Mas antes, como educadora, Cláudia, eu queria perguntar o seguinte: qual seria o comportamento da igreja diante desta temática, né? E aí as irmãs ficam à vontade para estarem atuando aí nas respostas, né, na dinâmica daquilo que a gente vai tratar. Mas, Cláudia, eu começo contigo, então. Então, eu convivo com esse espaço da igreja desde muito cedo, né? Eu já compartilhei aqui em outros momentos que eu conheci Jesus quando eu tinha 9 anos de idade. Então, praticamente toda a minha vida, eu convivi nesse espaço eclesiástico. E quando a gente para pensar sobre o comportamento da igreja, qual seria o comportamento da igreja? Eu sou uma pessoa que eu vejo o lado bom e eu consigo ver o lado ruim, né? Mas quando a gente fala na questão da pedofilia, é um assunto bem delicado. A gente pensa no abusado e a gente pensa no abusador. E quando a igreja ela tem esse olhar, muitas vezes a gente tem uma omissão da igreja. Mas muitas vezes não é por conta de eu vou me omitir porque eu não quero fazer. Não, é porque muitas vezes não sabe o que fazer, nem sabe como fazer. Porque dá trabalho. Trabalhar esses temas, como o pastor bem falou, que causam ojeriza, que nos incomodam. A gente vai se deparar com o lado humano e o lado de nova criatura em Cristo. Como pessoa humana, a gente quer que aconteça o pior com o abusador. Como pessoa humana, como igreja de Cristo, que é composta por pessoas, a igreja ela vai pensar, ela vai ter sentimentos. Por quê? Porque são pessoas que estão na gestão dessa igreja, das igrejas em si. Então, há um desconforto muito grande com temas como esse. Então, muitas vezes é melhor não mexer, porque dá trabalho. É melhor não mexer, porque não sabemos como agir. Então, existe esse lado da omissão. Então, a postura da igreja, muitas vezes, vamos orar, irmãos. Irmãos, eu acredito muito no poder da oração, acredito muito. Mas quando a gente começa a olhar o ministério de Jesus e a vida abundante que ele propõe, tem tempo de oração, mas tem muito tempo de ação. Então, a igreja hoje, eu vejo igrejas que se preocupam e que estão engajadas nessa questão, né? Eu estou até aqui com a minha blusa, que eu participei 2 vezes em 2 igrejas diferentes com um grupo de amigos, e aí eu quero até citar onde foi o meu envolvimento inicial com essa questão da pedofilia, que foi na Igreja Batista Central da Cerâmica, é um bairro de Nova Iguaçu, um pastor muito corajoso, um pastor que sofreu, inclusive, ameaças quando começou a fazer o fórum sobre pedofilia, e que surgiu exatamente de uma necessidade, que a igreja viu essa necessidade. Então, eu vejo que há várias posturas. Há a postura de dizer, não quero me envolver com isso. Algumas igrejas assumem essa postura. Há a postura de dizer, existe o problema, está no nosso meio, e nós somos a resposta de Deus para esse problema. Sim. E também há a questão, eu gostaria de fazer, mas eu não sei como. E quando a gente vê essa questão do dia 18 de maio, a gente percebe que todas as datas que nos levam à reflexão, elas estão envolvidas com alguns assuntos algum assunto específico, né? E que muitas vezes é uma tragédia. Eu queria pedir Kátia para compartilhar com a gente por que 18 de maio, né? Por que de repente as igrejas podem agora se debruçar sobre essa questão da pedofilia e aproveitar e despertar para aquelas que ainda não se despertaram para isso. Porque, assim, de acordo com a Polícia Federal, desde que começou a pandemia, as crianças estão em casa, adolescentes estão em casa, subiu o número de denúncias em 6 meses para 190% a mais do que no ano anterior, que foi 2019, que não houve pandemia. Então, quer dizer, existe um problema. E aí a gente pode aproveitar esse momento do dia 18 de maio para que as igrejas elas possam avaliar, refletir, pensar, pedir a Deus estratégias para que elas possam ter que tipo de posição eu terei.
né? Qual será a minha postura diante dessa questão? Kátia, você pode conversar com a gente um pouquinho sobre essa questão do dia 18? Por que a gente separou a sociedade, né? Separou o dia 18 para a gente pensar nessa questão da pedofilia? Posso sim, Cláudia. E eu trago aqui uma pergunta, uma reflexão, né? Por que será que as igrejas estão talvez pouco comprometidas com essa questão? Né? Por que será que existe uma certa omissão da igreja? Né? Como a Cláudia bem colocou, falta de conhecimento, muitas vezes, essa questão assim, de não invadir a privacidade, né, da família, da própria criança, são várias questões. Mas será que, então, esse tema não é tão relevante? Será que esse tema não é tão importante? Será que estabelecer uma data de 18 de maio, será que realmente não quer nos trazer a reflexão de que essa data é realmente importante? Não é? Então, essa questão aí fica bastante clara quando a gente vê que a parte histórica desse caso foi por causa de uma menina que foi assassinada. O nome dela era Araceli, uma menina de 8 anos de idade, que foi assassinada no Espírito Santo no dia 18 de maio de 1973. E os parentes próximos foram acusados, foram condenados no ano de 1980, só que esses 2 homens foram soltos, né, foram absolvidos. O processo foi revisto em 1991 e eles foram absolvidos. Então, foi estabelecida essa data de 18 de maio para se pensar, né, para se refletir todo esse questionamento do combate ao abuso sexual infantil contra crianças e adolescentes. E, infelizmente, nós temos visto esse índice, né, de violência sexual crescendo cada vez mais. E, inclusive, além da violência física, né, propriamente dita, nós temos vários tipos de violência acontecendo hoje na área da internet, que é o aliciamento sexual infantil online e a exposição da nudez sem o consentimento, que é o chamado sexting, né? Sex significa sexo e teens significa envio de mensagens. Então, a gente tem visto isso crescer assustadoramente, esse crime de aliciamento, esse crime de essa estratégia, né, que existe de trazer a criança, até mesmo sequestro, né, trazer a criança ao uso da mídia e ser envolvida pelo abusador. E, infelizmente, muitas têm sido atingidas por esse novo método aí. E a gente sabe que existem caminhos para a denúncia, né? A gente queria colocar aqui a questão do Disque 100 e a utilização do Disque 100. Como é importante essa utilização, porque muitos ficam temerosos, né? Até em utilizar. Poxa, eu vou ligar, aí vão me pedir nome, vão me pedir endereço, vão pedir meus dados. Não é assim que acontece, a denúncia pode ser anônima, você não precisa dizer nome, você não precisa falar quem você é, você somente relatar o que está acontecendo, e esses dados, essa denúncia vai ser investigada, e se você quiser, você pode ser depois contactado sobre o andamento da investigação, porque eles contactam profissionais, as redes de proteção que existem, e nos dá um retorno também com relação a isso. Então, o Disque 100 é um instrumento, uma ferramenta poderosa para aquele que defende o direito da criança, né? É o direito da criança de proteção. Então, todos nós temos esse dever de defendermos as nossas crianças. Maravilha. Papel da igreja, né? Se estamos falando de família, esses são temas que vêm à tona, né? E eu até acredito que, diante até desses dados, dessa provocação, né, que possamos nos envolver com essas questões, porque são situações que às vezes vêm até nós, de alguma forma.
ou pelo menos desconfiamos, né? E nós precisamos estar atuando. E as irmãs que atuam diretamente com as crianças nos projetos missionários têm muito mais ainda esse retorno, né? Imagino, Cláudia, como educadora aí, nessa questão de envolvimento, né, com os PEVs, né, agora, eu queria que vocês até falassem um pouco disso rapidamente, depois esclarecer essa questão da nomenclatura, né? Mas esses projetos forçam a igreja, ou deveriam, né, Cláudia, forçar a igreja a discutir essa temática, né? Provocar a igreja a pensar que essa vida abundante que Jesus quer dar, ela passa pela ação da igreja também no combate a essas situações, né? Porque ela fere diretamente a vida amada por Cristo, né? A vida que o Senhor permitiu que estivesse entre nós aqui. E a criança precisa, então, se sentir acolhida. E por que não a igreja, né, nesse acolhimento? Não é isso, Cláudia? Sim, e assim, ao gerar um espaço seguro, ao criar vínculos, as pessoas se sentem à vontade para compartilhar as suas mazelas. E a igreja gera esse espaço seguro. Que bom que gera, né? A igreja conduz esse aprofundamento de vínculo entre o professor e a criança, entre o líder de adolescente, porque aqui a gente não vai falar só da criança, porque tem a criança e o adolescente. Sim. E assim, uma coisa interessante que eu quero destacar, antes da gente começar a falar sobre o que realmente, como são os projetos e como que são essas estratégias, né, para que a gente possa trabalhar esse tema nos projetos, eu quero destacar o seguinte: eu fiz parte da organização de 2 fóruns presenciais sobre pedofilia, em 2 igrejas diferentes da Baixada Fluminense, conforme eu disse, em Nova Iguaçu e em Mesquita. E nesses fóruns foram representantes do poder público, de conselho tutelar, foram pessoas que queriam saber um pouco mais sobre isso, já que a igreja abriu espaço para falar. E uma coisa que eu achei interessante no formulário de avaliação é que e nas perguntas também que eram feitas às pessoas que estavam nos fóruns, modulando os fóruns palestrantes, adultos com marcas profundas porque foram molestados na infância ou na adolescência. Não se esquece isso. Uhum. Isso fica muito marcado. E quando eu digo aqui, eu não estou falando do ato sexual em si, sempre, mas é um toque, é uma fala, sabe? É um comportamento pornográfico. Então, assim, isso vem de quem a família tem mais confiança. Isso vem de quem a igreja confia. O pedófilo, ele está perto da gente, o pedófilo está do nosso lado, o pedófilo... Eu não estou dizendo isso para você se ficar alarmado. Ah, meu Deus, cadê? Esse é pedófilo, aquele não é. Isso aí é a atitude de pedófilo. Sim. Não, mas para que a gente fique alerta, esteja atento, principalmente as mães, principalmente as famílias. Não deixe seu filho, sua filha, dormir na casa das pessoas, mesmo que você conheça. Não deixe seu filho, sua filha sozinho com pessoas, mesmo que você conheça essa pessoa. A minha avó, ela gostava muito de ditado popular, sabe, pastor Daniel e Kátia? E ela dizia assim, que coração dos outros é terra que ninguém pisa. A gente não tem uma plaquinha escrita na testa que a pessoa é do bem ou não. A gente não tem um cartaz pendurado no pescoço dizendo esse é pedófilo, aquele não é. Então, pela questão de não saber, porque geralmente são as pessoas que são mais confiáveis e que estão tendo um contato direto com essas crianças e com esses adolescentes. E nos nossos projetos nós temos muitas situações, novamente eu digo, que causam sofrimento na gente. São meninas, são meninos também. O índice maior é de meninas, mas meninos também sofrem com a pedofilia. Então, são meninas e meninos que estão dentro de casa, que deveria ser o seu espaço seguro, e ali elas estão correndo os maiores riscos, ali elas estão sendo molestadas, ali eles estão sendo molestados, né? Então, assim, quando as igrejas elas se propõem a abrir um espaço para receber crianças que são da comunidade, crianças que são da própria, filhos de pessoas da igreja, e estar com essas crianças 2 vezes por semana, durante 3 horas, para oferecer reforço escolar, para oferecer o ensino de princípios
né, para oferecer educação cristã, para oferecer a essas crianças condições delas se tornarem pessoas melhores, condições delas terem a vida abundante que Jesus oferece. Com isso, vem também as mazelas, vem também os problemas, vem também as marcas que as crianças trazem, né? E aí eu vou deixar a Kátia hoje, ela trabalha na coordenação nacional, junto com a nossa coordenadora Cecília, que também é missionária de missões estaduais, né? Missões estaduais está assim, ó, grudadinha com a gente. E aí, Kátia, eu vou pedir a você, para que você fale um pouquinho sobre essa questão do que é hoje a atuação global, o que é hoje o PEV, né? E como as igrejas podem estar se envolvendo com esse projeto como uma estratégia, uma ferramenta também de estar sendo no combate, não só à pedofilia, mas a tantos outros problemas enfrentados por crianças e adolescentes. Kátia, me dá só um segundinho aqui para você falar. Nós já estamos entrando na segunda questão aqui que a gente está abordando. Então, para você que está nos acompanhando, para as pessoas que estão nos acompanhando, nós começamos a falar aqui sobre essa necessidade do discípulo de Jesus estar, então, fazendo como ele, né? Fazendo a vontade do Pai. O discípulo de Jesus está cumprindo aquilo que o Senhor deixou como legado em nossas mãos, que é amar o Senhor sobre todas as coisas, amar ao próximo. E nós, como igreja do Senhor, que somos aqui, leva a mensagem de salvação, tem, então, um compromisso com o Senhor de levar essa vida abundante que só Jesus pode dar nas comunidades. E nós estamos tratando, então, o tema sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes. E nós estamos falando com a Cláudia Romão e com a Kátia Gomes, que vai falar agora. Eu cortei ela agora aqui, mas ela vai estar completando essa fala. E elas são irmãs que trabalham conosco numa parceria que nós temos com um projeto que tem, então, entrado nas comunidades. E nós estamos entrando aqui numa continuidade dessa conversa que é muito boa, proveitosa, e ela alerta a igreja, ela provoca a igreja a ter uma reação sobre essa questão, se envolver com a vida das pessoas, e nós estamos falando dessa vida abundante agora, que só Jesus pode dar, eu sempre friso isso, né? E hoje as irmãs, elas trabalham na coordenação de um projeto que é parceiro de missões estaduais, que é o PEV, a Kátia vai poder falar sobre isso, né? E eu quero fazer essa pergunta então, Cláudia, eu vou provocar a pergunta aqui e a gente começa com a Kátia aí. Como tem sido investir nas crianças, né, neste tempo, e que cuidados devem ser destacados nesse projeto. Então, a Kátia vai estar completando o que a Cláudia jogou para ela, e a gente vai dar continuidade então, à nossa conversa agora, ouvindo o que você, irmã que está conosco, pode fazer, de que forma você pode contribuir para que as nossas igrejas cumpram o seu papel na comunidade através de projetos como esse, que a Kátia vai nos falar agora. Kátia, vamos lá, espero ter te ajudado. Então, gente, investir nas crianças nesse tempo tem sido maravilhoso, tem sido muito gratificante e também desafiador, né? Porque a gente se depara com situações difíceis, situações que muitas vezes requer, né, de nós muita sabedoria, conhecimento. Mas graças a Deus tem nos ajudado e Deus tem nos dado soluções nesse tempo aí para estarmos a cada dia mais ajudando nossas crianças. E antes de falar, pastor, sobre isso, eu queria trazer aqui uma reflexão sobre por que, né, investir nas crianças. Por que devemos investir nas crianças? E eu lembro de uma passagem que me toca profundamente, uma passagem de Gênesis 21, 17, onde nós vemos a situação de Agar e seu filho Ismael sendo, eles saíram, né, do lugar do convívio familiar onde eles estavam e eles foram obrigados a ir para outro lugar. Então, eles saíram com uma munição de alimento, de água, e no deserto chegou um momento que não tinha mais munição de alimento, não tinha mais água, e Agar ficou desesperada e deixou seu filho em certo lugar e ficou ali chorando, porque deixou para ele morrer.
né? E a Bíblia conta para nós que um anjo aproximou-se, né, de Agar e falou para ela: por que você chora, Agar? Não se preocupe, porque Deus ouviu o clamor do coração do menino. E na mesma hora ali, Deus enviou a água para Agar, deu um renovo para Agar, e ali nós vemos que a vida para Agar mudou e Deus socorreu Agar e seu filho naquela hora. Então nós entendemos que Deus ouve o clamor do coração de uma criança. Aquela criança, como Cláudia estava falando, né, violentada, aquela criança magoada, machucada. A gente sabe de tantos malefícios, tantos reflexos negativos que causa na mente da criança, no cognitivo, no aprendizado, no emocional, tantos problemas que são ocasionados quando uma criança é violentada sexualmente. Então, Deus ouve o clamor dessa criança. E a Bíblia nos fala também que Jesus sempre quis vida abundante para todos, principalmente para a criança. A criança também foi objeto de amor de Jesus, né? Nós vimos várias passagens de Jesus amando a criança, dizendo: deixai vir os pequeninos a mim. E a Bíblia diz que Jesus crescia em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. E nós, enquanto defensores dos direitos da criança e do adolescente, nós entendemos que toda criança tem direito a crescer em graça, em sabedoria, em estatura, em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Então, é essa proposta que nós, enquanto instituição, né, Atuação Global hoje, queremos levar às nossas crianças, a transformação da sua realidade, ela viver essa vida abundante prometida por Cristo, né? Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância. E nesse contexto todo surgiu a atuação voluntária, um breve resumo aqui das instituições. A atuação voluntária surgiu em 2008, por iniciativa de voluntários que trabalhavam no projeto ID, e no Paraná, e com projetos sociais também. Então, assim, deram continuidade. Em 2008 foi formalizada a instituição Atuação Voluntária. E a Associação PED Brasil, que surgiu em 2012, não é? Fundada pela Children Asking, uma organização holandesa, presidida pelo pastor Eric Visser, onde organizaram o projeto PED, Programa Educacional de Desenvolvimento Escolar. Então, a atuação voluntária, que é presidida pelo Gilson Elpa e a Juliana Elpa, e a Associação PED Brasil fizeram uma instituição só. Houve uma fusão no ano passado e surgiu, então, a Atuação Global, que é o nome, hoje, dessas duas instituições que se fundiram em uma só. E dentro da atuação global é essa proposta, né, de nós capacitarmos líderes, capacitarmos educadores, através de treinamentos, para que eles, dentro da metodologia da AEP, a abordagem de educação por princípios, que é totalmente centrada na palavra de Deus, na Bíblia, venha a ensinar o ensino que é para a vida, por isso o nome PEV, Programa de Educação para a Vida, que trabalha no contraturno escolar com crianças de 3 a 14 anos, levando às crianças esse ensino que prepara ela para a sua vocação, para o propósito de Deus para a sua vida, para viver essa vida abundante, para transformar a sua própria vida e transformar a realidade de onde ela está, transformar a sua casa, a sua família, a sua comunidade, a própria criança ser esse agente de transformação. Então, por isso, nós desenvolvemos vários programas, né, como nós já estamos falando aqui, né? O pastor Daniel falou do Seja Vigilante, que é um programa que a gente vai falar daqui a pouco. Nós temos também o Livre Soul, o programa Livre Soul, que é um programa que trabalha prevenção ao uso de drogas. Temos também, agora que foi recentemente assinado o contrato, nós participamos de um edital de combate à letalidade infanto-juvenil.
a Atuação Global participou desse edital que foi desenvolvido pela ONU e nós já estamos trabalhando nesse programa de combate à letalidade infanto-juvenil. O contrato já está sendo assinado e em breve nós vamos ter mais informações sobre esse programa. E agora, recentemente também, em parceria com a Rede Mãos Dadas, queria pedir aí ao Rodrigo para colocar a arte, né? Nós participamos de um intercâmbio de oração da Rede Mãos Dadas, essa divulgação, porque no dia 5 e 6 nós vamos ter 2 dias de oração, desse intercâmbio de oração por todas as crianças. Nós enviamos pedidos de oração, enviamos vídeos com pedidos de oração das crianças, e isso está rodando aí pelo mundo, né? Várias pessoas, vários projetos, igrejas estão participando. Então, Deus tem nos permitido levar essa vida abundante às crianças, porque a gente crê que a vida abundante é também para as nossas crianças. Amém. Então, os irmãos que estão aqui acompanhando, que alguns conhecem o PED, né? Tem o PED nas suas igrejas, outros têm o interesse. Lembrar aos irmãos que são mantenedores de missões estaduais, que são intercessores, que o PED agora é PEV, né? É um programa de educação para a vida. Programa de ensino para a vida. Programa de ensino para a vida. Então, das pessoas que acompanham missões estaduais, que nos viam sempre falando do projeto PED, agora você vai ver que nós vamos transicionar para falarmos sempre do projeto PEV, né? É o mesmo projeto, mas redirecionando algumas ações específicas. Então, ele melhorou. E abrindo aqui uma observação, pastor, que esse projeto é para qualquer instituição, né, para as nossas igrejas. As igrejas podem abrir um projeto desse, qualquer igreja pode abrir um projeto desse, né? Nós temos vários projetos no Brasil, fora do Brasil também, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, vários projetos na África. Então, tem sido, assim, de um alcance muito grande, graças a Deus. Muito bom. Então, diante dessa fala da Kátia, a gente está começando a preparar agora as considerações finais aqui do nosso encontro. Mas eu quero dizer a você pode entrar no site Missões Estaduais, www.missõesestaduais.com.br. Lá você pode procurar informações sobre o PED, que vai ser PEV, né? Com a Cecília, que é a nossa missionária, que é a coordenadora nacional, junto com a Kátia, do projeto. E você pode adotar o projeto também, pode ser parceiro financeiro de missões estaduais, para que nós possamos estar ajudando esses projetos também. Nós temos conversado muito sobre isso, nosso desejo é que missões estaduais possam se envolver cada vez mais com esses projetos, não só divulgando, mas principalmente no sustento. E você que está conosco divulgando o projeto, participando com a gente, a campanha de missões estaduais está vindo aí, a gente vai falar muito sobre isso, inclusive nós teremos uma gravação num projeto PEV, e você vai poder conhecer um pouco mais daquilo que Deus pode fazer na sua igreja e na sua comunidade através desses projetos. Bom, minhas irmãs, o tema proposto aqui para hoje está sendo muito estudado, né, pelas irmãs, em virtude de um projeto intitulado Seja Vigilante, não é isso? Projeto que eu tive a oportunidade de conhecer pelas irmãs. E eu queria pedir que nessas considerações finais, as irmãs nos falem sobre o projeto e como ele pode contribuir para que os assistidos tenham essa vida abundante em Jesus. Então, fale-nos sobre o projeto Seja Vigilante e de que forma as igrejas, né, elas podem estar atuando, sendo relevantes na sua comunidade também nesse tema. Eu acho que eu começo com a Cláudia, não é isso? Isso mesmo. Então, Seja Vigilante, ele surgiu de uma necessidade mesmo da pandemia, né? Que as crianças ficam muito em casa. Então, ano passado, 2020, a instituição ela se organizou com seus professores estaduais, com seus coordenadores, com a sua equipe técnico-pedagógica,
para que a gente pudesse oferecer ferramentas às famílias, às igrejas, aos professores, às crianças, para proteção. E aí nós fizemos uma live, acho que na época do Dia da Criança do ano passado, em parceria também com missões estaduais, e fizemos uma live, não tinha nome ainda, né? Fizemos uma live sobre a questão do combate à pedofilia, combate à violência sexual. Tivemos algumas pessoas que estão envolvidas nessa área falando conosco, e a partir daí, uma TV holandesa teve interesse de investir no Brasil. E aí nós participamos do edital dessa TV holandesa. Começamos, assim, sem propósito de chegar onde chegamos, né? E aí foi elaborado esse projeto pela nossa instituição, o Seja Vigilante. O que é o Seja Vigilante? O Seja Vigilante é uma ferramenta que as igrejas elas podem ter para que forneçam informações sobre como proteger-se e pedir ajuda, como a criança e o adolescente pode se proteger e pedir ajuda, e também para a gente minimizar, para estar mudando esse quadro de violência sexual contra crianças e adolescentes. A gente é um trabalho feito com crianças, com adolescentes e com a família. A família ela precisa se apropriar dessa missão, dessa responsabilidade de proteção. Então, o Seja Vigilante, ele entra com estratégias, com ferramentas bíblicas, e aí as igrejas elas têm condições de oferecer essa vida abundante para as pessoas que já sofreram, para as pessoas que não sofreram, para a questão de prevenção, para que essas crianças e essas famílias elas possam ser restauradas por Cristo. Nós acreditamos muito na questão da misericórdia, que não é justiça, misericórdia e graça. Então, a misericórdia e a graça, elas são administradas pelo Senhor para conduzir essa vida abundante. Quando a gente pensa em vida abundante, é muita vida e vida com qualidade. E alguém que está sofrendo, alguém que está sendo abusado, alguém que está vivendo essa situação de pedofilia não está tendo essa vida com qualidade. Então, assim, o Seja Vigilante, ele entra nesse cenário com essa instituição do terceiro setor totalmente cristã, com princípios bíblicos, para que as crianças elas possam ser alcançadas, para que as famílias possam ser alcançadas, para dar condições a essa igreja, para que as igrejas possam saber o que fazer e como fazer. Então, estamos completando com o nosso projeto piloto, apesar da pandemia. A gente tem esse projeto piloto para ser realizado, estamos esperando a poeira baixar um pouquinho, poder nos reunirmos com as famílias, com as crianças, um grupo bem menor, para que a gente possa colocar em prática todas as ferramentas que o Seja Vigilante traz, para que as igrejas possam minimizar essa situação de violência sexual. Amém. Só acrescentando, né, com relação a tudo que a Cláudia falou, pastor Daniel, que é muito significativa a posição do Brasil nesse ranking de abuso e exploração sexual infantil. Ele é o 11º país nessa colocação, né? Então, é a urgência que o assunto requer de cada um de nós, né? Enquanto defensores da nossa criança, dos direitos das nossas crianças. Será que as nossas crianças verdadeiramente têm tido essa proteção? Será que nós estamos atuando como igreja, como uma rede de proteção à criança? A igreja é para fazer esse papel, né? Ter esse comportamento de proteger as nossas crianças. Nós, de missões estaduais, enquanto projetos que temos, nossos PEVs e tantos projetos sociais que nós vemos existir hoje, muitos se preocupam muito com o reforço escolar, que é louvável, com certeza, se preocupam muito com a questão nutritiva, né, de nutrição da criança, muitos se preocupam com a questão da educação, mas e essa questão da defesa dos seus direitos? A questão de defendê-la, né, da violência sexual. Onde está essa nossa ação, essa nossa atitude? Será que realmente nós temos investido nisso, né? Nós estamos falando que tanto investimento na criança,
né? Será que nós, enquanto igrejas, enquanto defensores do direito da criança, estamos investindo? Cada um de nós é um defensor, né? Eu não posso dizer, vou esperar pelo pastor da minha igreja, porque ele vai fazer isso, né? Vou esperar pelo meu líder de missões estaduais, porque ele vai fazer. Então, a responsabilidade de cada um de nós, é a nossa consciência. Será que nós temos tomado essa consciência? Será que nós temos realmente nos alertado para essa situação, né, de educar famílias? O projeto Seja Vigilante, ele se propõe a isso, a alertar as famílias, a preparar as famílias para ser uma rede de proteção também. Porque, na verdade, é a família que é o principal protetor da criança, não é? Então, o Seja Vigilante, ele tem essa proposta de envolver a família. Durante o projeto, que acontece em 4 dias, é obrigatório um membro da família participar junto com a criança, né? Depois tem o acompanhamento do capelão, realizando trabalho com a família também. Então, onde está, né? Onde está a nossa defesa? Como está sendo a nossa defesa pela nossa criança, pelo nosso adolescente? Muito bem. E eu me sinto grato a Deus e honrado por poder, de alguma forma, estar como missões estaduais participando, né, do projeto, assim, abraçando o projeto, podendo estar caminhando com as irmãs, e não vejo também a hora de começar definitivamente a ver o Seja Vigilante nas nossas igrejas, né? Porque as famílias, elas são alvos da graça de Deus, e muitas vezes essas situações que acontecem dentro das casas, elas precisam da presença do Senhor para uma restauração não só da criança, mas de toda a família. E é interessante o projeto Seja Vigilante nesse aspecto, porque ele visa tentar, não é consertar, né? Não sei, o termo não é esse, mas ele tentar ajustar a conduta de cada um dentro de casa para que o problema não venha a surgir, mas para que essa família também ela seja tão cheia da presença do Senhor que ela possa também ajudar outras famílias, né? Que ela possa ser ali um canal de bênção nas famílias. Eu aprendi, Cláudia e Kátia, que quando as famílias estão bem, a sociedade está bem, né? E aí depois, na minha conversão, caminhando na igreja, hoje eu entendo que a família estando bem, a igreja estará bem, e, consequentemente, será luz nesta comunidade sem Cristo. Essa vida abundante que nós tratamos aqui. Né? Então, nós estamos... Não existe vida, só uma observação, não existe vida abundante sem um desenvolvimento emocional sadio, um desenvolvimento cognitivo sadio, né? Um desenvolvimento espiritual saudável. Não existe vida abundante sem isso. E o próprio Jesus é aquele que nos traz isso. Então, pela abordagem educacional por princípios, a gente tem essa oportunidade de mostrar esse Jesus que traz essa vida abundante à criança Amém. E à sua família. Amém. Cláudia Romão, muito bom tê-la conosco aqui mais uma vez, e saiba que esse ano ainda está chegando a campanha, a irmã será convocada para muitos outros momentos. Muito obrigado por essa disponibilidade de tempo, de estar com a gente aqui. Você encerrou a sua fala, você quer deixar alguma palavra final? Fica à vontade nesse momento. Quero sim, eu quero dizer que as igrejas, que o tema, ele causa muita indignação, ele causa, a gente fica desconfortável, mas é possível a gente ser instrumento de Deus para a vida abundante que Jesus quer dar. Sim. O Senhor transforma qualquer situação. Nós acreditamos nisso. A Bíblia nos dá respaldo para isso. Então, mesmo pessoas que tiveram a sua vida, a sua infância, né? Porque, assim, uma coisa triste é saber que 50%, metade dessas crianças que são abusadas hoje, o abuso começa entre 1 a 5 aninhos. Isso é muito triste, é gravíssimo isso. E mesmo essas crianças que tiveram, a princípio, a sua infância devastada, o Senhor pode trazer vida com qualidade, o Senhor pode trazer vida abundante. E o instrumento, a ferramenta que Deus quer usar é você, meu amigo pastor, é você, minha amiga educadora que está ouvindo,
é você, Igreja de Cristo, Amém. que vai fazer diferença nessa situação, nesse contexto. Agora a gente pergunta como. Você pode convidar, entrar em contato com missões estaduais, né, pastor Daniel? Para que tenha todo o respaldo de saber como agir, o que fazer. Nós temos profissionais que estão envolvidas, engajadas nessa área e que são pessoas que são cristãs, pessoas que podem orientar, inclusive tecnicamente, as igrejas para como fazer, o que fazer. Você pode ter alguns projetos da atuação global na sua igreja e vai ser um prazer. Se for no Rio de Janeiro, estará sob a minha assessoria, né? Eu estarei assim com maior alegria na sua igreja. Hoje nós estamos em comunidades como o Complexo do Chapadão, nós estamos no Jacaré, no Jacarezinho, nós estamos no Caju, no Santo Cristo, nós estamos no Grajaú, nós estamos na Baixada Fluminense. Eu fico triste porque eu sou da Baixada, mas na Baixada Fluminense nós temos somente 2 projetos, um em Nova Iguaçu, um em Belfor Roxo. E nós temos tantas igrejas da Convenção Batista Fluminense, na Baixada Fluminense, que poderiam estar engajadas nesse projeto. O meu sonho, pastor Daniel, é a gente ter um em cada município. Eu ainda acho pouco, mas que a gente possa ter essa ferramenta para estar ajudando, minimizando, tudo, levar a vida abundante de Jesus para essas crianças. Amém. Minhas irmãs, o tempo já nos convida a agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. Kátia, muito obrigado. É sempre muito bom ver a Kátia. Kátia tem essa participação no início da minha caminhada cristã, e é um privilégio poder continuar, Kátia, junto contigo, pastor Zé Luiz, caminhando aqui, agora juntos, né, nessa missão que o Senhor nos confiou na evangelização do nosso estado. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. E a você que está conosco até aqui, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, eu peço que você se inscreva, que você marque o sininho, para que você possa participar. Nós estamos preparando muita coisa agora, no tempo de campanha de missões estaduais, você precisa participar. Então, deixa lá, curte lá o programa, compartilha o programa com pessoas que não assistiram, que você acha podem contribuir, e faz contato com a gente para que você possa saber de que maneira você pode contribuir com a expansão do reino através de projetos como esse que a Cláudia e a Kátia nos apresentaram hoje. Minhas irmãs, mais uma vez, muito obrigado a todos, uma boa noite, que Deus os abençoe rica e abundantemente, fiquem na paz do Senhor. Amém.